Eu quero que você observe, obra de restauração é o assunto que nós vamos hoje tratar com vocês. Deixa eu mostrar uma informação para vocês que é muito importante. Na década de 70, 75% de nossos membros frequentavam regularmente a igreja. Você sabe o que significa isso? Nós temos quantos cultos durante a semana? Me ajudem. Quantos cultos? Não, 4 cultos. Sábado de manhã, sábado à tarde, quarta-feira e domingo à noite. Quando o membro da igreja frequenta pelo menos 2 cultos, nós consideramos, por efeito de estatística, que ele frequenta de forma regular a igreja. Na década de 70, 75% dos membros frequentavam a igreja regularmente. E hoje, nós temos 45% dos membros apenas estão frequentando a igreja de forma regular. O que vocês acham disto? É bom ou não é bom? Veja só o que nós temos aqui. 65% de nossos membros na década de 70, eles dizimavam. Hoje, nós temos 30% dos membros que estão dizimando. Eu pergunto para vocês, a igreja nesses últimos 35, 40 anos, ela melhorou ou ela piorou? Piorou ou melhorou? Vocês estão divididos. Depende, pastor, depende para onde você olha. Se nós olharmos para, por exemplo, escola adventista, nós melhoramos ou pioramos? Melhoramos e muito, muito. Quem era a escola adventista há 35, 40 anos atrás? Eram pequenas escolas em fundos de igreja, né? Hoje nós temos boas escolas que competem com as grandes escolas aí do país. E se nós olharmos para a igreja física, nós melhoramos ou pioramos nos últimos 35 anos? Melhoramos muito, né? Por exemplo, a igreja de São José dos Campos. Quem era a igreja de São José dos Campos, o físico dessa igreja há 35, 40 anos atrás? O que é hoje? Quantas igrejas nós temos hoje nesta cidade e quantas igrejas tínhamos há 30 ou 35 anos atrás? Então você percebe, em alguns aspectos nós melhoramos, né? A população adventista, por exemplo, no Brasil, há 35, 40 anos atrás, nós éramos menos que 500 mil adventistas, muito menos que isto. Hoje nós somos 1.600.000 adventistas. Melhoramos ou pioramos? Melhoramos. Agora, veja só, hoje nós temos em média, nós temos hoje cerca de 3 livros do Espírito de Profecia nos lares de nossos irmãos. Essa é a média hoje. Há 35 anos atrás nós tínhamos em média 7 livros do Espírito de Profecia nos lares de nossos irmãos. Melhoramos ou pioramos? Não é incrível? Aonde estão as nossas vigílias que nós fazíamos no passado? Hoje nós temos igreja, irmãos, que passa o ano inteirinho, ela não fez uma vigília. Nós temos igreja hoje que termina o ano, não fizeram uma cerimônia de Santa Ceia. Eu pergunto, melhoramos ou pioramos? Né? Há 35 anos atrás, vocês se lembram? Quando uma família dizia assim, vamos visitar a igreja de São José dos Campos. Um exemplo apenas. Né? Então a família vinha sábado de manhã, visitava São José dos Campos, né? Quando terminava o culto, sábado de manhã, essa família saía ali na porta da igreja, 4, 5 famílias da igreja vinham e convidava aquela família visitante para almoçar em casa. É verdade ou não é? E hoje? Hoje, se bobear, a pessoa, ou ela vai jejuar ou ela vai para um restaurante, se ela vem visitar algumas igrejas. O que aconteceu com a nossa igreja? Eu tenho um irmão de 40 anos. Meu irmão nasceu num sábado pela manhã, e naquela ocasião nascia com parteira, lembram? A parteira vinha em casa, né? No dia que meu irmão nasceu, sábado ali pela manhã, as irmãs, praticamente todas da igreja vieram e deram atenção para minha mãe. E naquela ocasião fazia, como é que chama? As mulheres faziam 40 dias de dieta, né? Então, as irmãs da igreja, 40 dias de dieta da minha mãezinha, as irmãs vieram em casa e elas cozinhavam, cuidavam de mim, das minhas irmãs, mandavam minhas irmãs para a escola, era aquele cuidado todo, né? Ajudaram a cuidar do umbiguinho do meu irmão, aquela coisa toda. Hoje, quando as nossas irmãs, elas dão à luz, quando os filhinhos estão nascendo de nossas irmãs em nossa igreja, que dia normalmente nós conhecemos os filhos que estão nascendo em nossa igreja? No dia da apresentação, aqui depois de 1, 2 meses, o que aconteceu com a igreja? Vocês percebem? Nós melhoramos em alguns aspectos e pioramos em alguns aspectos. E nós pioramos onde não poderíamos piorar, que é a questão espiritual.
Então, queridos, olha que coisa interessante. A preocupação da igreja mundial não é com a redução de dízimos e ofertas. E eu estou sendo muito honesto quando eu digo isso aqui para vocês. A preocupação da igreja mundial não é porque na década de 70, 65% dos membros eles dizimavam e hoje 30% da igreja está dizimando. Essa não é a nossa preocupação. A nossa preocupação, o que é? É com a vida espiritual da igreja. Porque se a vida espiritual da igreja estiver boa, a dizimar e ofertar é uma resposta, ok? É uma resposta. Então, nós não precisamos falar em dinheiro, nós não temos que pedir dinheiro para a igreja. O que nós precisamos é de uma igreja restaurada, uma igreja que esteja espiritualmente bem. Pessoas que quando saem da igreja e vão para os seus lares, eles saem daqui com o espírito tranquilo. Pessoas que são verdadeiros cristãos no convívio onde eles estão. Esta é a preocupação da igreja. E eu queria mostrar uma coisa para vocês linda. Eu ganhei essas fotos aqui de um pastor amigo. E o que vocês estão vendo aqui, agora, nesse momento, são duas ilhas adventistas lá no Qualconal, lá no Pacífico. O que é que vocês estão vendo ali? Me ajudem. Uma palhoça, não é? Na verdade, isso aí é uma igreja. Aqui está um outro ângulo dela. Nesta ilha, lá no Qualconal, 100% dos membros são adventistas. E olha, irmãos, eles estão aí reunidos no sábado. E o que chamou a atenção desta igreja, a conferência geral, foi o fato de que 100% das pessoas que frequentam essa igreja, 100% são dizimistas e ofertantes. E a conferência geral diz assim, mas como que uma igreja lá numa ilha, não é? E é interessante que esta ilha, nossos irmãos vivem aí com a pesca e a plantação de batatas. E quase não há dinheiro, existe muita barganha de mercadorias. E a fidelidade é uma coisa tremenda. Então, um pastor, e foi ele que me cedeu essas fotos, ele disse, olha, nós fomos lá verificar o que acontece com aquela igreja. A fidelidade, o nível de fidelidade é muito grande. E deixa eu mostrar uma outra foto aqui para vocês. Vocês estão vendo esse irmão aí? É o primeiro ancião da igreja. O que é que vocês estão vendo atrás dele? Uma pequena casa, ok? Esta pequena casa, no chão ali, perto do irmão, no chão, vocês estão vendo ali dois baldes? Que cores? Azul e amarelo? São dois baldes? Não são dois baldes, olha bem. O azul é o envelope de dízimo. E o amarelinho é o envelope de ofertas. Sabe o que acontece, irmãos? A maioria de nossos irmãos que trabalham aí nessa ilha não tem dinheiro. Então sabe como que eles ofertam e dizimam? Sábado pela manhã, o irmão então tem lá 4 sacos de batatas para trazer como dízimo para a igreja. Então ele não tem condições de trazer as batatas, 4 sacos de batatas. O que é que ele faz? Então ele pega ali 4, 5 batatas e traz com ele. E no momento da adoração, então o diácono pega o balde azul, representando ali os dízimos, e ele vai passando. E o irmão então deposita ali as batatas que representam o dízimo que ele tem lá em casa, e depois o pastor é orientado e passa lá então recolhendo os dízimos, e é assim que funciona. O mesmo acontece com as ofertas. E o pastor que me contou essa história e me deu essas fotos, ele disse assim, Ivan, no sábado pela manhã aconteceu uma coisa incrível. Um menino de aproximadamente assim 10 para 11 anos, ele na hora do culto, na hora que os diáconos estavam recolhendo ali dízimos e ofertas, esse menino se aproximou comigo, ele tinha na mão uma folha de bananeira e um peixe grande, lindo. E ele chegou pertinho de mim e disse assim, pastor, eu nunca entreguei o meu dízimo na mão de um pastor, o senhor poderia receber o meu dízimo? E eu vi aquele peixe lindo, eu digo, mas filho, que peixe bonito. Ele disse, é da minha família, pastor, da minha família nós pescamos. E o pastor então disse assim, mas filho, e os outros 9 peixes, aonde estão? E o menino respondeu assim, sabe pastor, os outros 9 ainda estão lá no mar. Ontem, pastor, foi sexta-feira, foi o único peixe que nós pegamos. E aqui na ilha nós temos um princípio. O primeiro é de Deus. E esse foi o único peixe que nós pegamos ontem, pastor, e eu queria oferecer como dízimo ao Senhor. E os outros 9, o que vai acontecer? Bom, pastor, nós vamos pescá-lo durante a semana com a graça de Deus. E tem um porém, pastor, os 9 também não pertencem totalmente a nós, porque ainda temos que tirar a oferta dos 9. Vocês entendem, irmãos, o grau de espiritualidade